Agora o programa aqui com outro assunto. O Balanço Geral mostrou agora há pouco um caso que aconteceu no bairro Alecrim, em Vila Velha, e isso chamou a nossa atenção para um problema que tem se tornado recorrente para muitas famílias. A violência ligada à questão das drogas. No sábado, gente, o neto entrou na casa da avó e tentou agredi-la. O rapaz usa drogas desde os 11 anos. Isso mesmo, 11 anos, uma criança. E hoje tem 27. Ele estava bastante alterado e queria a todo custo entrar na residência. Como ele estava agindo com muita violência, né? A avó, o que ela fez? Ela não deixou o rapaz entrar, tá certa. Aí, nesse momento, pensa que ele acalmou, que nada, ele arrombou a porta, foi pra cima da idosa, ela conseguiu pegar uma faca, correu para pedir ajuda. Imagina o desespero dessa senhora. A polícia foi chamada, a equipe precisou usar a força para conseguir deter o jovem, tá? Para não ser preso, o rapaz até ameaçou os policiais e ainda tentou agredir um deles, mas ainda assim acabou detido e foi conduzido para a delegacia. A avó, que já tem a medida protetiva contra ele, disse que ia registrar mais uma queixa contra o próprio neto. Olha só que situação. E no momento em que essas pessoas precisam de cuidados, precisam de apoio dos filhos, dos netos, elas se encontram nessa situação de vulnerabilidade, de medo. E é assim que as famílias de dependentes químicos vivem, com medo. Esse é o nosso assunto de agora. E você que vive também essa realidade ou já viveu, manda pra gente aqui a sua história, que a gente vai fazer questão também de ler. Tá aqui o nosso WhatsApp. Aqui no nosso estúdio a gente recebe o psicólogo Patrick Barbosa. Muito obrigada, Patrick. Boa tarde, viu? Camila Dias, advogada, também vai ajudar a gente nesse debate. Obrigada, boa Camila. Tarde, boa tarde. E a gente recebe aqui a Kellen. A Kellen, ela também enfrenta parte dessa realidade aí, né, Kellen? Aos 15 anos, seu filho teve contato com o mundo das drogas e desde então tem muitas idas e vindas. E esse medo, como é que é essa realidade de uma mãe que luta para tirar o filho dessa vida, mas que também se encontra nessa situação? Tem hora que acontece esse enfrentamento, Kellen? Boa tarde a todos. Roberta, o meu maior medo é ele ser morto, porque ele não é violento, mas a droga deixa a gente no estado de nervo que eu, às vezes, me torno violenta. Então eu tenho que orar muito a Deus para eu não sentar uma cabada de vassoura, uma paulada nele. Eu tenho uma vara de goiaba em casa, que ele morre de medo da vara de goiaba, mas ele já fez coisas que até Deus duvida. Eles são mentirosos, não acredite em dependentes químicos, eles mentem o tempo todo. O diabo entra na mente do dependente químico de uma forma excepcional. Ele te enfrenta? Ele tá quietinho, do nada, ele me dá a benção, fala: mãe, eu te amo, Deus te abençoe, meu filho. Não, mas ó, o negócio é o seguinte, tá? Eu vou sair, tá? Eu tenho que ir lá cortar meu cabelo e você não vai comigo. Eu vou cortar meu cabelo. Se você não deixar eu cortar meu cabelo, você vai ver o que eu vou fazer aqui. Ele se transforma de uma hora para outra. E quem conhece Deus sabe que não é só a droga. A abstinência, a falta de Deus, ela causa uma violência que está causando o que está acontecendo aí. Isso tudo é bíblico e é muito triste. E eu vou falar para você, eu tenho o apoio de Deus. Eu fui casada há 19 anos, meu marido do nada falou: tô indo embora, me abandonou. Eu só não tô passando fome porque eu tenho meus amigos, meu irmão, meu serviço, o pessoal da minha faculdade. E tem ainda essa preocupação com o filho, né? Tipo assim, o pai dele já morreu, mas o meu esposo não quer nem saber. Ele saiu com a roupa do corpo, foi embora e acabou. Tipo assim, ele tá vivendo a vida de garotão. Então assim, é muito triste você ajudar uma pessoa a se erguer, a pessoa se ergue e te abandona no momento mais difícil da sua vida. E eu quase me formando em Direito, eu tô no 8º período de Direito. Patrick, olha só, é triste pensar na realidade que as mães, principalmente quem é mãe solo, encarando, tentando tirar o filho desse mundo das drogas. Mas vamos lá, primeiro explica pra gente de que maneira a droga age na cabeça do ser humano para de uma hora para outra se transformar, igual a Kellen falou que de repente ele pede mãe, mas de uma hora para outra ele já se torna uma pessoa ríspida, agressiva, enfrenta a mãe. Então, Roberto, a droga ela vai agir no sistema nervoso central, né? Falando de forma biológica, né? Ela vai agir no sistema nervoso central fazendo com que ela tenha essas alterações.
né? Alteração de percepção, de humor, de comportamento, até mesmo esse ímpeto, né? Essa agressividade com essa passividade. Agora, a gente também precisa olhar o outro lado, né? Que é o lado social. A droga, ela também vai ser muito sedutora, onde você tem uma aceitação no grupo, uma participação, você tem uma ascensão, muitas vezes, dentro de um grupo. Você se torna mais descolado, você é uma pessoa que tem um potencial. Então, tudo isso dentro de uma realidade que hoje a gente vive, olhando as pessoas com dificuldades, é muito forte. E no caso de uma mãe que não tem um apoio, fica mais difícil. Aí você imagina uma avó. Camila, são tantas perguntas para a gente fazer para você, porque nessa situação, vários detalhes chamam a atenção. Vamos começar falando sobre a agressão contra um idoso. Uma avó que já tinha medida protetiva contra ele, né? E aí, como é que fica a situação dela? O que mais é preciso para proteger essa senhora? Pois é, agora que ele descumpriu essa medida protetiva, né? Muito provavelmente pelo curso processual, ele deveria ser preso, agora detido, e permanecer detido. Mas permanece, Camila? Então, a gente tem, né? Tem que crer que dessa vez vai acontecer, porque ele já se torna um reincidente, né? Não sei quantas denúncias foram feitas anteriormente. É preciso entender que a medida que você toma, você denuncia, e que existe uma medida protetiva, não necessariamente essa ameaça que ela sofreu lá na primeira denúncia era o suficiente para ele ser preso. Suponhamos que ele a ameaçou. Então, ela fez a medida corretamente, denunciou. Agora ele ultrapassou aquela chance, vamos dizer assim, que era de se manter longe dela, e quebrou isso, quebrou essa proteção que ela tinha. Agora, teoricamente e processualmente falando, ele deveria estar detido e ir lá permanecer um curso de um processo. E ainda tem esse agravante, né? Uma senhora, uma idosa. Ela é uma idosa, além disso, ela é familiar, ou seja, né? É uma avó, tem a questão afetiva, emocional envolvida nisso, e com certeza com muito sofrimento, porque ela não consegue sequer se defender, né? E foi tomada essa medida agora, ainda bem que chegou, né? As pessoas identificaram ele foi recluso, mas assim, a gente realmente espera que esse caso ele tenha um final onde ela seja protegida pelo Estado. E ela fez certo, né? Ela foi lá e denunciou de novo, mais uma vez, porque às vezes, por ser neto, por ser filho, isso, o que a gente vê de gente que vai lá, né? Você conhece? Fala com a gente no microfone. Eu conheço vários casos que não denuncia, que apanhou, quase morreu, entendeu? É revoltante e ainda defende. Ah, ele é doente, então espera te matar que você vai ver que ele é doente. Porque o meu filho, eu sei que ele é doente, mas eu não abaixo a cabeça pra ele não, e nem meu irmão. E minha mãe me ajudou muito. Se for preciso, a senhora denuncia? Eu denuncio, eu já chamei, ele já foi internado compulsoriamente, tá? Eu interditei ele, internei ele compulsoriamente. E a clínica falou, se precisar é só chamar de novo. E a minha mãe amava ele, porque é o único neto. A minha mãe fez de tudo, dava do bom e do melhor a ele. Toda pessoa que tem tudo na mão não dá valor, entendeu? Então, eu falei, é a última chance. É a última chance. Eu falo aqui perante Deus. Se você não tomar jeito, infelizmente, ou você vai morrer, ou você vai ficar na rua. Porque eu vou me formar e eu vou ser juíza. Eu não posso ficar perdendo a minha mente com quem não quer ajuda. Você quer ajuda, eu vou te dar a última chance. Que é hoje, que eu vou levar ele para a clínica. Camila, nesse caso dessa reportagem que a gente mostrou, ele foi detido, né? Ele foi encaminhado ao presídio. E na situação aqui que a Kellen falou, o filho dela já foi internado compulsoriamente. Qual é a situação? O que difere, né? Porque adianta uma pessoa dessa só ser detida? Tá na cara que um caso desse aí, ele também, além de ser detido, né? Ele precisa de passar... tratamento. Ele precisa de tratamento. Porque até o psicólogo pode explicar melhor pra gente, né? A dependência química, ela é uma doença. Então, esse vício, ele vai permanecer se ele não for curado, né? De alguma forma tratado, né? Então... que nem também o filho da nossa participante já foi internado uma vez, então e aí? Tá solto, tá agora solto, e é solto assim, né? Tá em sociedade, mas ainda não tá livre. Então a gente tem várias nuances, né? Porque o Estado hoje ele não consegue simplesmente sair abordando todas as pessoas que são dependentes e tratá-las. Primeiro, né, que é difícil esse domínio, outras famílias precisam
tomar uma atitude compulsoriamente, como foi feito por ela, caso eles não queiram por vontade. Então, assim, são muitas camadas, infelizmente, desse problema que nos atinge de todas as formas. A avó tá tendo que... Você viu, né? A gente falando, a avó tá tendo que segurar uma faca. Imagina uma idosa para se defender do neto, precisou pegar uma faca. Ela já tem medida protetiva contra ele. Ou seja, tá esperando o quê? Já fez tudo. Perigo, né? Tudo que cabe a ela, né? Faca dela. Isso aí. Patrick, olha só o comentário que chegou pra gente. Apesar de eu ter usado crack e álcool, nunca desrespeitei a minha mãe na vida. Ao contrário, cuidei dela até o último momento. Eu estou limpo já há 8 anos. Esse é o comentário do Júnior, de Jardim América. Obrigada, Júnior, pela sua participação com a gente nesse assunto tão importante. Você abrir, né, um pouquinho da sua vida para contribuir com esse tema. E aí a gente se pergunta, às vezes a pessoa acha que ela tem o domínio do vício. Eu nunca fiz nada contra o meu pai, nunca fiz nada contra a minha mãe. Mas ela usa, ela pensa que está tudo dominado. Mas ela pode chegar a esse ponto? Pode. Tanto o álcool quanto qualquer outra droga tira de você a percepção da realidade. Então, você tem essa realidade alterada que a gente fala, né? E muitas vezes o comportamento da pessoa, para ela, é normal. Mas ela já está gritando, já está tendo um gesto mais agressivo, está pegando com força, está empurrando. Tem comportamentos que ela não toma conhecimento, né? Então, assim, existem casos de pessoas que fazem, né? Não estou defendendo, mas pessoas que fazem uso recreativo e que lidam muito bem com isso. Mas essa é a porta de entrada para uma dependência mais séria. Porque a pessoa que faz uso recreativo, ela também já é dependente. Porque se ela depende de fazer de forma recreativa o uso da droga para se sentir mais feliz, ela já é dependente. Só que ninguém assume isso. Tem aqui um comentário exatamente que diz o que você trouxe. Olha, infelizmente o dependente químico perde a noção de família. Para usar, fazem de tudo. Agridem a família, roubam, traficam. Tem gente dizendo, eu tenho uma filha que é moradora de rua e morro de medo dela agir assim comigo. Outro relato, o álcool também é uma droga, destrói as famílias. Boa tarde, Alberta. Nossa, que tristeza dessa mãe, né? Eu sou mãe e avó também, fiquei com os olhos cheios de águas. Que Deus abençoe essa mãe e lhe dê forças para você, tá vendo, Kellen? Outro relato, meu primo já foi assim, hoje em dia ele saiu das drogas, entrou na igreja, hoje ele é um menino comportado e bem carinhoso com a família, ele vai além, né, da escola para casa e igreja. Outro relato, eu tenho um filho que já tentou me matar, olha isso, e eu não consigo interná-lo, não sei o que as autoridades estão querendo, que não faz a internação para essas pessoas, eu não sei mais o que fazer. Camila, os filhos que já tentaram contra a mãe já tentou de tudo para tirar o menino dessa vida. O que resta para essa mãe? O que ela tem que fazer? Ela tem que procurar quem para pedir essa ajuda? O que eu ia sugerir para essa mãe era justamente tentar essa internação, né, do filho, mas pelo relato ela não tem conseguido, precisaria ver, né, o que está acontecendo. E não é fácil, né, uma internação compulsória, não é fácil, porque as famílias todas procurariam, né, porque as famílias, elas amam essas pessoas, né, não veem, eles veem para além da doença, é muito fácil para mim julgar um vizinho que seja dependente, agora a mãe, um irmão, uma avó que acompanha, é a questão sentimental. Então, assim, eu sugeriria como advogada que ela insistisse nessa internação, que é um caminho, não é uma solução, porque não depende, né, só de um profissional. Se fosse assim, era só a gente dar um remédio e todo mundo estava livre das drogas. Infelizmente, não é. É preciso haver uma intenção em se livrar, porque ainda que seja internado compulsoriamente, após a internação, a vida continua. Então, como é que a gente fica, né? Então, torço para que ela consiga aí auxiliar o seu filho. Kelly, tem um relato aqui, um comentário que eu já li, eu vou ler novamente. A pessoa diz, eu tenho uma filha que é moradora de rua e eu morro de medo dela agir assim comigo. Qual foi o maior medo que o seu filho já te fez sentir? O maior medo que o meu filho me fez sentir é quando ele estava... Eu chamei a internação para uma clínica particular, eles falaram, a gente vai buscar ele, é só você pagar que a gente vai agora. Acho que ele ouviu a ligação, ele conseguiu pegar a chave, e nisso que ele pegou a chave, que eu ouvi o portão abrir, eu peguei e fechei o fogão com a boca acesa. Explodiu o vidro do meu fogão
E eu saí correndo pra rua. Eu achei que a explosão era um tiro, alguma coisa tinha acontecido com ele. Aquilo ali, eu quase tive um infarto. E eu saí correndo pra rua e não achei ele. Entendeu? Aí logo em seguida, o pessoal da clínica chegou e nós fomos atrás dele. E ele tinha ido para uma clínica que ele tinha ficado. Aí nós chegamos lá e levamos eles, eu internei ele. Essa internação foi particular, não é a compulsória. Eu pagava R$ 1.800 numa clínica, meu irmão me ajudava, né? Na época meu marido ainda dava uma ajuda, ele me levava lá, reclamando, mas levava. Ele também tentou ajudar, mas não era filho dele, né? Quem ama, sabe. Às vezes a pessoa cria filho dos outros e ama, mas às vezes tem coração de pedra e fala assim, é mais um safado, bota pra fora, não vale nada, é safado. Já dei uma chance, já dei duas. Porque não é filho dele, não é filha. Então eles acham que é assim, mas não é. O dependente químico, primeiramente, ele é um doente. Não é cadeia que vai dar alívio a ele. Na cadeia, ele não vai ser curado. As autoridades têm que fazer o contrário do que eles fazem. A internação compulsória, a rede abraço, ajuda. Mas tem que ter um tratamento mais rápido. Chegou lá, precisa internar, não é vai para psiquiatra, vai para psicólogo, não adianta. Até passar por esse processo todo, ele já morreu na rua. Não dá tempo, porque se você não pagar, você morre. Então é muito sofrimento. E o meu medo é alguém chegar e falar assim, seu filho está devendo, se você não pagar, eu vou matar ele. E aí? A gente recebeu esse relato, teve gente falando aqui que já pagou. Aqui, ó. A minha prima teve que pagar R$ 1.000. Ela mora em Barra Mares, para eles não matar o filho dela. Olha o relato que chegou pra gente. Boa tarde, eu sou de Nova Esperança, Cariacica. Eu tenho um filho que é usuário de drogas. Eu já tive que pagar a conta de drogas dele para ele não ser morto. Como é que fica, Patrick? Eu tive que dividir. Parcelar a dívida? Eu tive que parcelar a dívida de droga, mas o traficante morreu. Senão eu estava ferrada até hoje. Deus é tão maravilhoso na minha vida. Eu não desejei a morte dele, pelo contrário. Eu desejei que ele fosse para os caminhos de Deus novamente, que ele saiu da igreja... Simplesmente morreu. Mas foi triste, tá? Todo mês eu trabalhava. Tinha que tirar do meu salário e dar todo mês. Imagina como é que fica a cabeça da família, da mãe, da avó. E aí, na semana passada, a gente também mostrou o caso do filho que tentou matar a própria mãe por causa das drogas. Lembra dessa história? As marcas da agressão ficaram pelo corpo da idosa, gente, 66 anos. Olha isso, é de partir o nosso coração. A gente vê hematomas pelo pescoço, pelo rosto da senhora, o motivo da agressão. Olha as condições que essa mulher vivia, que ela vive. Porque o homem entrava dentro da casa dela, o filho, e vendia tudo. Olha o pescoço dessa senhora. O filho dela, de 31 anos, queria dinheiro para comprar as drogas. E olha as condições que ela vive, tá? Da última vez, ele vendeu o motor da geladeira dela. A família já não aguenta mais ver a idosa vivendo desse jeito por conta do filho, do filho que está viciado nas drogas. Vamos ver o que disse uma das parentes. Olha aí. Essas agressões vêm se arrastando há anos e anos, né? Ele é usuário de droga, ele usa droga dia e noite, todos os dias, toda hora, não tem limite, né? Não tem limite, saiu do controle, né? Um pecado, né, gente? Patrick, a gente vê ali a condição que esse filho deixou a mãe. É de partir o coração. Ela vive em prol do filho, né? Sim. Infelizmente, muitas mães, né, ao contrário da Kelly, não entendem que você denunciar é um ato de amor. Há muitos anos, uma mãe foi criticada por acorrentar o filho aos pés da cama, né, porque para que ele não fosse para a rua usar drogas. Quando aquela imagem saiu na internet, nem tinha esse boom da internet agora, né? Todo mundo falou mal dessa mãe, falou que era um crime, que ela estava mantendo o filho em cárcere. E hoje a gente vê as mães refém emocionalmente e fisicamente, né? Fisicamente, financeiramente, emocionalmente, tudo dos filhos que são dependentes químicos. A gente fala de droga, mas não é só maconha, cocaína, crack, o álcool também. Tem muita gente que faz uso abusivo do álcool, que tem um comportamento, às vezes, muito mais violento do que uma pessoa que usa outra droga, né, se a gente chama drogas de rua, né, e que não é visto como um dependente químico. Olha o comentário que chegou muito forte. Inclusive, eu convido você aí de casa a mandar também, você que já viveu essa realidade aí, ou vive ainda em família,
Manda pra gente para contribuir com o nosso debate, para que a gente consiga alcançar o maior número de famílias, para se conscientizar sobre a importância de nem entrar para esse mundo, porque as consequências, infelizmente, são destruidoras. Olha aqui, tem gente falando, boa tarde, meu primo bateu na mãe, ele foi preso. Aí daí uns dias ela infartou. Foram buscar ele para o sepultamento. Nossa. A juíza não liberou, já que ele queria matá-la. É complicado, né, Camila? Olha que ponto pode chegar. A mãe... fez sentido, né? Fez sentido. E essa mãe, certamente, ela morreu de desgosto também, né? Deixou ela tão amargurada, tão, né, entristecida, que eu acredito também. Porque essas doenças psicossomáticas, né, o sentimento ali dentro dela de muita tristeza, perdeu o gosto, né? E faz sentido, né, essa juíza não ter liberado. Faz sentido. Se ele provocou, né, ele induziu, de alguma forma. A gente não pode afirmar, né? Mas se chegou ao ponto de fazer isso, por que ele iria ali se despedir? Extremamente triste. Kellen, qual é o seu sentimento de mãe? Passando assim, voltando lá atrás, em tudo que você se dedicou ao seu filho, aquele carinho, cuidado, zelo de mãe, como é que fica o coração da mãe? Roberta, a minha história ela é muito triste. Eu tive meu filho porque eu estava doente e eu fui mãe. O pai dele morreu, a família dele nunca me procurou, a não ser uma irmã. Quem criou o meu filho foi eu, a minha mãe e o meu irmão, né? Que me ajuda até hoje, é um pai para ele, o José Aderson, e as minhas tias. Então, aquilo foi um choque mais forte para mim ainda. Porque o pai dele morreu, não teve quem me ajudasse. E eu ficava naquele trauma. Poxa, por que eu tive filho assim? Por que eu não casei na igreja? Por que eu não tive uma família? Então, aquilo ali, para mim, já era um choque. Eu entrei em depressão, fiquei em estado vegetativo, eu quase morri, entendeu? Mas eu falei, eu tenho que sobreviver, que eu tenho que estudar e eu tenho que criar meu filho. Eu saía de Araçás, vinha para a Ilha do Príncipe, com ele com 4 meses, eu sequinha, com os seios cheios de leite, 17 anos, para estudar. Só tirava 10 na escola. Terminei meu 1º grau, terminei meu 2º grau. E Deus falou, você vai ser uma juíza. E todo ano que eu começava a faculdade tinha um problema. E agora que eu estou quase terminando, as aulas voltaram e eu não consegui ir na faculdade ainda. Porque ele fala, me deixa trancado. Não deixa a porta aberta. Eu saí para vender meu chup-chup, que eu vendo chup-chup também. Estou tentando me encostar pelo INSS por causa da fibromialgia e da depressão que eu tive por causa da chikungunya e a perda do meu marido. Aí, quando eu voltei para casa, 3 cadeados quebrados, ele me ligou, mãe, o ladrão tentou entrar aqui. Aí Deus falou, vai para casa. Quando eu cheguei em casa, o ladrão não era ladrão. Aí eu falei, respira fundo. Eu falei, tá bom, meu filho, tá bom. Você tá com fome? Tô, vamos almoçar. Fiz a comida, dei comida pra ele. Falei, o que você quer? Vamos assistir um filme? Não, mãe, eu vou ficar aqui jogando joguinho no celular. Tenho a maior paciência, mas quando eu explodo, é igual uma leoa. Eu viro aquela leoa, aí eu falo, não tô mais aguentando. Eu vou pegar a vara de goiaba, que é uma varada só que sai, você sabe, fica em carne viva. Aí ele, não, mãe, a senhora tá ficando doida, eu vou ligar pro meu tio. Eu falei, você não vai ligar pro seu tio não, porque seu tio tá dirigindo um ônibus, ele é motorista do Transcol. Tá, ele não tem mais cabeça, deixa seu tio quieto. Seja, esse é o relato de uma mãe que interrompeu a vida várias vezes para criar, educar, quantas vezes foi e for necessário o filho. Essa é a realidade de muitas outras mães que estão acompanhando o programa, muitas outras famílias se identificando com esse assunto. Obrigada e não desiste, tá, Deixa eu só falar uma coisa. Não abandone os seus filhos por homem nenhum e por coisa alguma, porque filho sai de dentro de você. Não importa, a droga é uma doença. Cuide do seu filho, peça às autoridades, vê na televisão, mas não deixa seu filho morrer no tráfico e nem nas drogas. E nem você Lembre-se que ele é um pedaço de você. E não desista dos seus sonhos. Porque ver seu filho bem informado faz parte do seu sonho. E Jesus ama todos nós. Obrigada, Kellen. Um beijo, não desista dos seus sonhos, tá? Obrigada, Camila. Obrigada também, Patrick.